aulas atrás, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alteridade. E a alteridade é um tema bastante interessante, bastante importante também, tá? Então, na última aula nós falamos sobre Maquiavel, né? Corrigir algumas atividades, corrigir as atividades de vocês. No geral, vocês foram muito bem, né? Com relação às atividades do Maquiavel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alteridade. Vou apresentar alguns slides para vocês aqui, né? Estou vendo aqui no grupo que alguns de vocês acordaram agora, né? São as benesses de estar em casa, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre antropologia, né? Ou sociologia da cultura. E o termo que nós vamos tratar é o termo alteridade. Eu não sei se algum de vocês já conhece o termo, né? Mas é um termo bastante importante para a sociologia, sobretudo nos dias atuais. Porque a sociologia, ela tem se debruçado nas últimas décadas, né? A pesquisar e a refletir sobre a condição do homem, sobretudo no mercado de trabalho, né? Ou no ambiente de trabalho. Então, a partir das revoluções industriais, nós tivemos algumas mudanças nas relações sociais e a sociologia acabou focando nisso, né? Trazendo como objeto da sua reflexão as relações de trabalho. E a antropologia, né, que é uma outra disciplina, mas que tem uma relação profunda com a sociologia, vai pensar a cultura, né? A cultura gerada pela relação de trabalho, né? Pelos processos que o homem, né, culturalmente, dentro de um contexto de trabalho, produz e fora também. Então, a antropologia, ela vai pensar o homem na cidade, né? Essa que a gente chama de antropologia social, e o homem que vive naquelas sociedades que a gente vai tratar como sociedades rudimentares, né? Nas tribos, nos povoados afastados. Então, de algum modo, nós podemos dizer que a antropologia, ela tem como finalidade observar as culturas, né? Perceber quais são as culturas, né, dos indivíduos e analisar cada uma delas sem tentar encontrar uma que seja superior à outra. E aí que a gente vai entrar na questão da antropologia e da alteridade, tá? Então, no primeiro momento, não, tem gente chegando ainda. No primeiro momento, eu vou trazer para vocês algumas definições, vou falar como que deságua, né, como que de um modo ou de outro as relações sociais vão desaguar em alguns problemas que vão ser tratados com vocês, sobretudo nas aulas de história também, né, quando vocês estiverem estudando os 2 últimos séculos. Deixa eu ver aqui. Desculpa, pessoal, eu tive que fazer um recorte aqui porque o meu netinho está bastante feliz hoje. Então, a gente vai tratar alguns temas aqui. Então, nos dias atuais, em que nós estamos vivenciando dias de tensões, né? Hoje a gente está vivenciando tensões políticas muito agudizadas, digamos assim. Compreender o que é alteridade pode nos ajudar a refletir, né? E aí, eu coloquei para vocês aqui algumas definições dicionarizadas, né? O que isso quer dizer, professor? O que é uma definição dicionarizada? É uma definição que está presente no dicionário mesmo, né? Eu não sei se vocês conseguem ler, eu não consigo colocar para apresentar aqui, porque senão vocês eu não vou conseguir incluir as pessoas. Daqui a pouco eu abro totalmente. Então, a alteridade, segundo os dicionários, né? Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Segundo o dicionário Ruais, é natureza ou condição... Natureza ou condição do que é outro, né? Do que é distinto, diferente, diversidade. Segundo o dicionário
online Primeran é a qualidade do que é outro e do que é diferente. Segundo o dicionário online, esse dicionário online, ele é um dicionário bastante problemático, porque as pessoas podem ir lá e colocar os sinônimos. Mas eu trouxe porque normalmente a gente acaba usando, né? Ele é um dos primeiros que aparecem quando a gente pesquisa, e aí ele diz assim: alteridade é aquilo que se opõe à identidade, ao que é próprio e particular, que enxerga o outro como um ser distinto e diferente. Então, de um certo modo, senhores, essa perspectiva de alteridade, ela vai estar muito próxima daquilo que a gente chama de empatia, né? Vocês sabem que empatia, a gente já até falou em algumas aulas, diz respeito ao pathos, né? Empatia da palavra diz respeito ao pathos. E o pathos diz respeito às paixões, aos sentimentos, né? Então, a empatia seria sentir as mesmas coisas que outra pessoa sente, sentir as mesmas paixões, os mesmos medos, se colocar no lugar do outro. E é bastante comum, isso é importante frisar, que as pessoas confundam o que é empatia com o que é alteridade. No final da aula eu vou tentar fazer uma distinção mais severa dessa questão, mas é importante que vocês entendam que a alteridade ela é tão importante quanto a empatia, né, nesse processo em que a gente está tratando das relações, sobretudo políticas, nos dias atuais, tá? Então, segundo o dicionário, a empatia é a condição daquilo que é diferente. Vem do termo latino alter, que basicamente significa o outro. Então, quando eu digo alteridade, eu estou dizendo pensar no outro, refletir a partir do outro, pensar naquilo que constitui o outro. Então, a alteridade está ligado à diversidade também, tá? E aí eu coloquei alguns trechos aqui para a gente problematizar. A nossa aula de hoje vai ser uma aula mais resumida, uma aula mais curta, porque a ideia é que vocês entendam a empatia como um processo que dá continuidade às nossas perspectivas de cultura. A gente tratou na aula anterior, né, de sociologia, essa perspectiva do que é a cultura. E não dá para pensar a cultura sem pensar a alteridade, porque a alteridade constitui esse processo. Uma vez que as culturas elas estão intimamente ligadas ao ser humano, a alteridade ela parte do pressuposto de que existe uma relação de interdependência entre as pessoas e uma relação de interação entre as pessoas. Então, todas as vezes que eu estou diante do outro, do diferente em mim, eu preciso pensar essa alteridade, tá? Então, de um modo ou de outro, o antropólogo, ele não consegue fazer a sua pesquisa se ele não tiver a alteridade, porque a alteridade é aquilo que vai permitir que ele compare culturas diferentes sem querer colocar uma acima da outra. Eu não sei se vocês já viram, mas os antropólogos, eles costumam frequentar as tribos, sobretudo as tribos indígenas do Brasil, mais afastadas. Então, tem sempre um antropólogo vivenciando a realidade de uma determinada tribo. Não sei se vocês já conheceram isso ou se já viram isso em algum lugar acontecendo, né? Então, tá lá uma determinada tribo e tem sempre um homem lá com um bloco de notas, fazendo anotações e convivendo com essas pessoas, né? Porque para você entender a cultura de um determinado lugar, você não pode se afastar desse lugar de somente olhar com distanciamento. Você precisa, de algum modo, tentar vivenciar. E a alteridade, no contexto da antropologia, ela é fundamental. E ela é fundamental por quê? Porque você precisa vivenciar a cultura para se colocar também no lugar do outro. Só que esse se colocar no lugar do outro, que a empatia também promove, é um pouco diferente, porque enquanto a empatia ela está pensando sobre uma perspectiva psicologizante, ou seja, eu preciso me colocar no lugar do outro através daquilo que as pessoas sentem, tentar calçar o sapato que o outro calça para eu saber onde aperta, né? Para eu saber como é viver a vida do outro. A alteridade, ela também vai te colocar no lugar do outro, mas ela vai te colocar no lugar do outro a partir do ponto da reflexão. Então, enquanto a empatia está pensando nos sentimentos, a alteridade está pensando em se colocar no lugar do outro a partir da reflexão, do pensamento,
de um conjunto de elementos que constitui. Então, à medida em que eu vou percebendo que as pessoas são diferentes umas das outras e que nós, enquanto indivíduos, estamos em constante mudança, nós tendemos, né, por força, a colocar-nos no lugar do outro e a entender esses processos, né? Quanto mais eu conheço as diferenças, melhor eu as acato. Então, essa distinção ela é uma distinção bastante importante. No primeiro momento, me colocar no lugar do outro me compara a quem é empático. Qual seria a diferença no processo da alteridade? É que eu estou me colocando no lugar do outro, mas esse se colocar no lugar do outro, ele está sob uma perspectiva da cultura, ele está sob uma perspectiva da razão também. Não é só sentir o que o outro sente, é vivenciar o que o outro vivencia e tentar encontrar o porquê o outro pensa da maneira como ele pensa, tá? Então, vou trazer algumas definições aqui. Então, aqui está uma definição do livro didático de sociologia, né? E os autores vão dizer o seguinte: compreender a alteridade não foi tarefa fácil. Ao longo do século XIX, os primeiros antropólogos buscaram responder ao enigma da diversidade humana por meio de teses que levaram para a análise da sociedade as descobertas de Charles Darwin no campo da biologia. Era o assim chamado evolucionismo social, que via na humanidade uma única linha evolutiva. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o homem branco, né, quando ele saiu a explorar o mundo, através da navegação, ele acabou encontrando povos diferentes do seu, né? Povos etnicamente diferentes, povos culturalmente diferentes, e ele começou a comparar-se, né, por estar dentro de um contexto de progresso, a esses povos, e de algum modo ele começou a acreditar que, por ele vivenciar uma outra realidade, com um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de instrumentos, digamos assim, ele era superior a esses demais povos. E essa perspectiva do evolucionismo social, né, que o livro está tratando, está dizendo o seguinte: todo mundo segue uma mesma linha, né, todo mundo parte de um mesmo lugar, só que algumas sociedades elas estão temporalmente à frente de outras. Né? Então, o europeu branco que está saindo para explorar, ele está aqui, enquanto, sei lá, as tribos da América estão aqui. E essa perspectiva faz com que o europeu acredite por estar num estágio superior, ser também superior. Com isso, ainda a gente tem outras teorias nascidas do século XIX, do início do século XIX até o final do século XX, do começo do século XX, desculpa, que diziam que existe o racialismo também. Então, eles comparavam as raças e colocavam a raça branca como superior às outras raças, né? Isso já é um problema por si mesmo, tá? Tem um autor chamado Franz Boas, que ele vai dizer o seguinte, ele é um antropólogo também, ele vai dizer: todo mundo é filho da tradição. Então, como eu vejo o mundo, na verdade, está muito ligado não àquilo que me constitui como sociedade superior, mas às lentes que a sociedade me deu quando eu nasci. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não tem nenhum povo superior a nenhum outro povo. O que acontece é o seguinte: quando você nasce, você recebe um par de lentes que está constituído e você começa a enxergar a sua realidade e as demais realidades a partir daquele par de lentes que você recebe. E aí você começa a imaginar que porque você consegue ver e porque você vivencia aquela realidade, a sua realidade é superior às dos demais. E aí, onde entraria o contexto, né, o conceito de alteridade? Entraria exatamente nesse ponto, de você perceber que existe uma grande diversidade humana, que os povos têm valores e contextos diferentes, e tentar entender cada um a partir do seu próprio ponto de vista, sem se colocar como superior ao outro, porque você tem um determinado olhar. Essa perspectiva, ela está muito ligada também ao que a gente chama de positivismo. A gente chegou a ver lá nas primeiras aulas presenciais, né? Que é uma corrente que nasce com um filósofo chamado Auguste Comte, que ele vai dizer que a história, ela está progredindo. Então, numa primeira etapa, a história ela era explicada através dos mitos. Ele chama esse período histórico de período teológico, né, período dos mitos. As explicações vinham sempre por meio dos mitos. Depois a gente entra numa era que ele vai chamar de era metafísica, em que a explicação continua sendo dada através dos mitos, mas ela vai acabar colocando dentro desse contexto das divindades
outros elementos metafísicos, como o amor, a ética, a política. Então, num certo contexto, nós estamos evoluindo até chegar ao estágio positivo, né, que é o estágio da ciência, em que todas as coisas acabam sendo explicadas cientificamente. Então, entendam, senhores, o contexto do século XIX e do século XX. A gente tinha a teoria do Darwin, teoria biológica do Darwin, dizendo que sobrevive evolutivamente aqueles corpos que melhor se adaptam e aqueles que têm maior força, né, dentro de um determinado contexto, sendo aplicada ao contexto social, dizendo que alguns indivíduos são superiores aos outros porque eles estão num contexto temporal diferente, e aí a gente ainda tem também uma noção de progresso, né, de que a história está progredindo e que alguns povos estão ficando historicamente para trás. Percebam o problema que advém dessa perspectiva, né, de você acreditar que o seu lugar de fala é superior ao do outro, porque no lugar onde você está, há mais elementos tecnológicos, há mais elementos científicos. Essa é uma perspectiva que a antropologia vai questionar duramente. Ela vai dizer o seguinte, não tem como fazer esse tipo de análise, porque você está sempre hierarquizando as relações sociais, e isso gera, no fim das contas, aquilo que a gente vai chamar de etnocentrismo, tá? Então, até aqui tá tranquilo, senhores? Eu tô correndo um pouco aqui, porque tem muita coisa que a gente está apresentando aqui que está dentro do contexto da própria aula da cultura. Então, o que é a alteridade? É se colocar no lugar do outro de modo racional, é se posicionar no lugar do outro racionalmente também, tá? Então, essa é uma perspectiva bastante importante. No que ela se difere, né, no que ela é diferente da perspectiva da empatia. Enquanto a empatia está pensando psicologicamente, a autoridade está pensando racionalmente, tá? Até aqui tudo tranquilo, senhores? Está muito acelerado? Se tiver, vocês me falam. Tá tranquilo, professor. Tá, né, professor? Tá de boa, continua aí. Tá de boa, né? Então a gente vai para o próximo slide, e no próximo slide, o que seria esse tal darwinismo social, né? Aí eu vou ler para vocês aqui. Os antropólogos evolucionistas defendiam que em todas as partes do mundo a sociedade humana teria se desenvolvido em estágios sucessivos e obrigatórios, numa trajetória unilinear e ascendente. Isso significa que todos os grupos humanos teriam de atravessar as mesmas etapas de desenvolvimento e as diferenças observadas entre as sociedades contemporâneas seriam resultados de defasagens temporais, consequências dos ritmos diversos da evolução. Quer dizer o seguinte, esse processo, né, esse darwinismo social, ele tende a colocar todo mundo numa linha do tempo e colocar aqueles que estão mais desenvolvidos, aqueles que estão sob a égide do progresso, como superiores aos demais. Esse é um ponto bastante importante. Por quê? Porque a antropologia, ela não vai pensar numa linha, ela vai pensar em nuances, como raízes, né? Enquanto essa noção histórica positivista, sobretudo, ela vai pensar numa linha, numa cronologia. Então, nessa cronologia, você tem a Europa à frente dos demais povos. Por que a Europa está à frente dos demais povos? Porque a Europa conseguiu se desenvolver cientificamente. Isso é um problema porque você coloca o outro como inferior e você fere a dignidade humana do sujeito, porque o sujeito não está na mesma condição que você. A gente vê isso historicamente, mas a gente consegue encontrar isso também na nossa própria sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu recentemente, né? Esse exemplo acaba vindo à tona a todo momento, né, do motoboy que foi fazer uma entrega e um dos moradores foi lá racista, né? Ele foi racista, falou um monte de besteira, um cara extremamente abjeto, e aí percebe, ele dizia, você nunca vai ter o que nós temos aqui. É como se a condição financeira e material dele o colocasse como alguém superior ao entregador. Vocês percebem que, embora a gente tenha evoluído bastante, essa noção e esse contexto, né, de progresso e de materialidade como autoafirmação da humanidade, ela continua viva, né? Ou continua vivo. Por quê? Porque as pessoas acreditam ainda hoje que quem tem mais dinheiro, quem tem mais condições, ou quem está no estágio mais desenvolvido é superior ao outro. Claro, não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas acredita nisso e dá vazão a isso.
essa perspectiva de racista, perspectiva preconceituosa, está muito firmada nessa noção de progresso. Então, eu trabalhei e consegui, você não trabalhou, não conseguiu, eu sou superior a você. Olha que noção problemática e perigosa, né? Porque o que seria a alteridade? A alteridade ia fazer a seguinte pergunta: o que faz o outro sujeito não conseguir? Qual é a vivência do sujeito? Quais são os impedimentos que levaram esse sujeito a não estar nessa mesma condição em que eu estou? Isso é muito importante. É muito importante refletir e pensar. Tudo bem, senhores? E aí eu vou trazer para vocês aqui um trechinho do que disse o Laraia, né? O Laraia é um pensador da cultura bastante importante também, tá? Que vai trazer uma definição importante aí, tá? Deixa eu abrir aqui. Senhores, perdão, eu tive um problema logístico aqui, então eu vou apresentar para vocês aqui, tá bom? O Roque de Barros Laraia, ele vai pensar nas noções etnocêntricas e nas noções culturais também, tá? Então ele diz assim, eu tratei dele, eu falei dele um pouquinho na aula sobre cultura, tá? Ele diz assim, ó, o homem tem despedido grande parte de sua história na Terra, separado em pequenos grupos, cada um com a sua própria linguagem, sua própria visão de mundo, seus costumes e expectativas. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. Percebam, senhores, como o homem é obrigado a vivenciar a sua própria realidade, a tendência é que, por vivenciar a sua própria realidade, ele acabe se colocando na condição de alguém que vê o mundo somente a partir das próprias lentes. E aí isso vai desaguar nessa noção do etnocentrismo, né? Que é o sujeito comparar as outras culturas com a dele com a intenção de fazer a dele superior à dos demais. Isso é um grande erro, porque o contexto no qual você nasce vai determinar em grande parte o modo como você pensa. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Se nós tivéssemos nascido, por exemplo, no Oriente Médio, as chances de sermos cristãos, né? Nós somos um país de maioria cristã, nem todo mundo é cristão, mas a grande maioria é. Então, a chance de haver uma maioria cristã seria ínfima. Se nós tivéssemos nascido no Oriente Médio, qual seria a probabilidade de nós sermos cristãos? Baixíssima. Qual seria provavelmente a nossa religião? Provavelmente nós seríamos muçulmanos, né? Islâmicos, ou ainda budistas, mas a chance de sermos cristãos seria baixíssima. E aí, quando eu pego, por exemplo, uma perspectiva cristã, e eu começo a fazer uma análise do mundo sobre a ótica cristã, e eu começo a comparar as demais religiões com a minha, dizer que a minha é a certa, eu estou dando um exemplo aqui, tá? O professor também é cristão, eu estou dando um exemplo para vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou cometendo um erro. É uma ação que não tem alteridade, desprovida de alteridade. Por quê? Porque o sujeito tem a religião que ele tem, porque ele também é fruto do contexto social no qual ele vive. Assim como quem nasce no Oriente Médio normalmente é muçulmano, ou islamita, né? Depende um pouco da terminologia, quem nasce no Ocidente normalmente também é cristão. Isso não quer dizer que o cristianismo se faz superior às demais religiões, nem que as demais religiões se fazem superiores ao cristianismo. O que a alteridade vai promover? A alteridade, ela vai promover uma perspectiva multiculturalista também, que vai relativizar os valores culturais. Com qual intuito, professor? Vai relativizar os valores culturais com o intuito de analisar cada um sem tentar criar uma hierarquização. Nossa, quase não sai. Tudo bem, senhores, até aqui? Então, o contexto etnocêntrico, né, ele vai tentar colocar o meu ambiente, a minha vivência como superior às demais. E eu vou tentar promover no outro a minha própria vivência. A gente vivencia isso, né? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês.
com os missionários. Então, por exemplo, a gente manda um missionário fazer uma missão num determinado lugar, numa tribo do Brasil, tá? Quando eu mando um missionário ir lá pregar o cristianismo, apresentar o cristianismo ou os valores ocidentais, o que está como pano de fundo? Qual é o pano de fundo dessa noção? O pano de fundo dessa noção é aquelas pessoas precisam conhecer essa perspectiva, porque aquela perspectiva na qual elas estão não é capaz ou não dá conta daquilo que elas precisam. Isso é uma perspectiva etnocêntrica também. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa complexidade. Quando eu vou até o outro, tentar fazer o outro vivenciar a minha própria realidade, eu estou dizendo que a minha própria realidade é superior à dele e que por isso ele precisa aderir à minha própria realidade. Seja ela religiosa, seja ela política. A gente vê muito isso no imperialismo norte-americano, né? Quando os norte-americanos eles começam a promover o que eles chamam de democracia, né? O pessoal até brinca, quando se encontra petróleo, os Estados Unidos vai lá promover a democracia. Essa perspectiva de ir lá e colocar os valores e tentar impor esses valores está afirmado numa perspectiva etnocêntrica, sim. Por quê? Porque se eu preciso levar a democracia e os meus valores para outro lugar, consequentemente, eu estou dizendo que o meu modo de ver o mundo é superior ao modo com o qual as pessoas que estão naquele lugar veem o mundo. Tudo bem, senhores? Tá tranquilo até aqui? Então, essa é uma perspectiva bastante importante, porque se eu faço desse modo, falta-me a mim alteridade. Eu não consigo enxergar os valores do outro, a cultura do outro, as relações do outro como tão importante quanto a minha. Eu não consigo relativizar. E por não conseguir fazê-lo, eu quero que o outro vivencie a minha realidade. Isso vale para uma tribo indígena, mas vale também para as nossas ações, né? Quando eu estou tentando convencer o outro de que eu estou certo, o porquê eu faço? Eu faço normalmente porque eu acredito que o outro está vivenciando algum tipo de engano, né? O outro está vivenciando uma realidade inferior à minha. E a alteridade vai dizer que não tem, dentro dessa perspectiva, o superior e o inferior, porque cada povo é fruto da sua própria cultura. Tudo bem, senhores? Então, essa seria o que a gente vai chamar aqui de análise sociológica da alteridade, tudo bem? Então, a alteridade, ela é muito parecida com a empatia, né? E todas as vezes em que eu me coloco no lugar do outro, quando eu sou empático, eu tento sentir o que o outro sente. Quando eu estou indo sob uma perspectiva de alteridade, eu tento pensar como o outro pensa, tudo bem? Então, essa distinção, ela é importante. Empatia e alteridade são distinções bastante importantes para vocês não fazerem confusão, para vocês não se confundirem, tá? Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, essa imagem é bastante conhecida nas redes sociais, tá? E eu acho que ela define essa primeira parte da aula, né, que diz respeito ao quê? O sujeito que está desse lado, ele está vendo um 9, o sujeito que está desse lado está vendo um 6. E os dois estão afirmando de modo imperativo que eles estão vendo o que de fato estão vendo. Então, de fato existe um 9 aqui. De fato existe um 6 aqui. Mas nós que estamos olhando de fora, nós que estamos vendo de fora, a gente consegue entender o porquê esse daqui vê 9 e o porquê esse daqui vê 6. É o lugar de onde eles estão. Né? Como eu disse na aula da cultura, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, como disse o nosso amigo Leonardo Boff. Então, para esse sujeito é 6, para esse é 9. Qual dos dois está certo? Tem alguém certo nessa discussão aqui? O que vocês acham? Esse aqui está certo? Esse aqui está certo? Na verdade, os dois estão certos, porque eles estão partindo do ponto de vista, mas o fato desse sujeito enxergar o mundo sob essa perspectiva não o desautoriza a dizer que esse sujeito que está enxergando o 9 aqui também está errado. Tudo bem, senhores, até aqui? Então, essa é a primeira parte da aula. É entender o que é alteridade e entender que todo mundo tem um ponto de vista. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da aula. Só voltando aqui, essa parte da adicionalização do termo, eu acho que cabe para vocês pensarem. Imagine, eu vou dar uma dica aqui, um adendo, tá? Vou sair um pouco da aula e vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine que o professor passou para vocês pediu para vocês elaborarem uma redação. E ele falou, eu quero que vocês falem sobre a felicidade, eu quero que vocês falem sobre a liberdade. Não importa qual tema ele deu.
que é importante vocês aprenderem nesse contexto? Vocês podem iniciar a redação de vocês partindo dos significados dicionarizados. Então, por exemplo, o professor fala assim, olha, quero que vocês falem sobre liberdade, escrevam uma redação sobre liberdade. Uma boa ideia, que normalmente as pessoas costumam fazer, é o seguinte, vai no dicionário, acha o que é liberdade, pega o significado do que é liberdade ali e coloca no começo do texto. Então, por exemplo, segundo o dicionário Roas, liberdade é isso. Segundo o dicionário Primeirã, liberdade é isso. Aí você já apresentou o contexto, já delimitou a sua redação, aí você pode escrever a partir dela. Esse é um bom artifício, senhores, para vocês produzirem boas redações. O que você faz? Você apresenta um elemento comum daquele termo, você apresenta um significado comum, delimitado por um dicionário ou por um vocabulário que seja, e aí você já delimitou. Aí agora você vai escrever, você vai argumentar e você vai processar a informação. Eu estou trazendo isso porque é uma informação que eu acho que é bastante importante para vocês, tá? Quando vocês forem escrever uma redação que vocês não têm muito conteúdo para tratá-la, façam isso. Vão no dicionário, busquem o significado da palavra, diz o que a palavra significa segundo aquele dicionário, ou termo, ou conceito, e aí vocês partam e escrevam. Isso vai dar para o texto de vocês um tom mais filosófico, um tom mais sociológico, um tom mais com cara de redação, tá bom? Tudo bem, senhores, até aqui? Podemos partir para a próxima parte da aula? Sim. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, a partir de agora, eu vou fazer uma abordagem filosófica, tá? Nós temos aqui um autor bastante importante, chamado Michel de Montaigne, né? Ele é de 1533 a 1592. Ele tem uma coisa muito parecida com o Maquiavel, embora, além de serem da mesma época, que é o fato de os dois terem se isolado e do viver no campo para poder escrever sobre a cidade. Eu acho isso muito interessante. O Montaigne escreveu obras bastante importantes. O livro mais conhecido dele chama-se Os Ensaios. E o Montaigne ele faz uma releitura dos filósofos e poetas latinos. Tá? Então, ele era um cara de bastante importância no contexto filosófico. Ele é, na verdade, um cara de bastante importância no contexto filosófico. E o que o Montaigne fez? O Montaigne está vivenciando ali 1533 a 1592. Né? Ele está bem no auge das descobertas. Né? O continente americano havia sido descoberto e as pessoas estavam começando a escrever sobre o novo continente, sobre esse continente americano. Aqui eu estou com um livro, né, que é esse livro, Os Ensaios, e eu não sei se vocês conseguem ver, porque a câmera do meu notebook é bem ruim. Você tem dois índios brigando aqui, né, na capa do livro. E o ensaio mais conhecido desse texto, né, desse livro, chama-se Sobre os Canibais. E é interessante pensar que o Montaigne ele está escrevendo sobre os canibais brasileiros. Chegou até a Europa, né, mais especificamente até a França, a notícia, olha aí a primeira fake news, né? A notícia de que no continente americano, os índios se devoravam uns aos outros. Havia canibalismo o tempo inteiro. E aí ele escreve um texto, né, sobre esse canibalismo e essa poligamia, né? Porque como não havia o casamento nos padrões europeus, né, os índios se relacionavam de uma outra forma, isso escandalizou, sobretudo, os missionários que chegaram ali, e os missionários começaram a escrever para a Europa, dizendo que aquele povo estava perdido, que além de serem inferiores enquanto sujeitos, porque eles eram índios, né, eles também tinham costumes e tradições pagãs muito perigosas. Em alguns textos dizem que eles eram filhos do diabo, porque eles não seguiam a tradição cristã. E você pode pensar, né, como é que você vai seguir alguma coisa que você não conhece? Mas, com tradições à parte, o Montaigne escreveu uma obra bastante importante, e nos Ensaios sobre os Canibais, né, essa obra do Montaigne, ele vai apresentar aquilo que a gente vai chamar de alteridade filosófica. Então, a alteridade sociológica, ela tem como nascedouro, sobretudo, essa obra do Montaigne, tá? São os Ensaios. Eu vou ler um trechinho aqui que eu recortei para vocês, e depois eu vou problematizar um pouquinho, tá? O Montaigne, numa parte do ensaio, o Montaigne diz assim, ora, para voltar ao meu assunto, falando sobre o canibalismo e a poligamia, tá? E pelo que dela me contaram,
acho que não há nada de bárbaro e de selvagem nessa nação, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é seu costume. Assim como, de fato, não temos outro critério de verdade e de razão, além do exemplo e da forma das opiniões e usos do país em que estamos. Nele sempre está a religião perfeita, o governo perfeito, o uso perfeito e consumado de todas as coisas. O que o Montaigne está dizendo aqui? O Montaigne está pegando uma leitura que os gregos em Atenas, lá no tempo do Platão, faziam, que era qual? Eles diziam, ou você é grego e é civilizado, ou você é bárbaro. Né? O bárbaro seria o selvagem, aquele que não foi civilizado segundo os costumes da filosofia, segundo os costumes da civilidade. Então, ou você é civilizado, ou você é bárbaro. E aí o Montaigne está pegando esse conceito filosófico antigo e dizendo, nós não podemos chamar os índios que vivem a seu modo, a seu próprio modo, de bárbaros, porque nós estamos julgando a vida deles a partir da nossa vida. Lembra do anacronismo da aula anterior? Nós estamos julgando esse modo de ver o mundo que eles têm a partir do nosso modo de ver. E se nós fizermos isso, é claro que a gente vai tender a dizer que o nosso modo é o mais perfeito, que o nosso governo é o mais perfeito, que a nossa religião é a mais certa, que aquilo que eu gosto de fazer é sempre superior ao outro. Então, o Montaigne está dizendo, não, a gente não pode ter essa perspectiva. O homem, o indígena, ele vai dizer um pouco mais para frente, ele é corajoso, ele é saudável, né? Ele é puro, ele é ingênuo. Então, os valores que a gente está atribuindo a eles que são ruins, né? Porque eles não adoram os nossos deuses, porque eles não fazem aquilo que nós achamos que é certo, de certo modo, são valores para nós também. Porque enquanto nós estamos nos escondendo atrás das nossas armas, eles estão dispostos a lutar, a enfrentar, a continuar, eles estão dispostos a vivenciar a realidade com a natureza, enfrentar as feras com armas rudimentares. Então, o que o Montaigne está dizendo? O Montaigne está dizendo assim, não existe, né, não há, dentro de um certo contexto, o superior e o inferior, porque cada povo está dentro da sua própria realidade, e se nós fizermos esse julgamento, a gente vai chegar a um ponto problemático. Percebam, senhores, é um sujeito que está com a cabeça de um homem do século XIV para o XV. É um homem de 1500. Ele já consegue pensar assim. E nós, nos dias atuais, século XXI, há muitos de nós que não conseguimos pensar assim. Então, quando eu sou obrigado a concordar com aquelas pessoas que dizem que nós vivenciamos um retrocesso. Porque um homem com a cabeça dele, há 1500 anos atrás, vivendo numa Europa que estava acabando de sair da Idade Média ali, que estava num renascentismo ainda rudimentar, consegue enxergar os valores de uma outra sociedade e não julgar essa outra sociedade a partir dos próprios critérios. E nós hoje, né, no século XXI, com internet, com informação, com um monte de coisa, continuamos, não todos, mas uma boa parte, julgando o outro a partir dos nossos próprios critérios e tentando inferiorizar o outro por aquilo que nós temos como condição social, por aquilo que nós vemos como realidade, por aquilo que nós temos como religião, como política, como perspectiva. Isso é muito problemático, né? 5 séculos depois, a gente continua pensando como pessoas de um tempo passado e bastante problemático, que não tinham todas as informações que nós temos. E é bastante importante também notar que outros autores que vão promover essa alteridade foram também profundamente influenciados por essa perspectiva, como é o caso, por exemplo, do Shakespeare. Shakespeare foi profundamente influenciado por esse texto do Montaigne, né, sobre os canibais brasileiros, né, essa fake news que foi criada, e ele produziu uma peça chamada A Tempestade, que tem como pano de fundo a alteridade. Não colocar o diferente como ruim, né, mas tentar entender o diferente e tentar analisar o diferente a partir da sua própria perspectiva, ou seja, com alteridade também. E ele influenciou também um outro filósofo muito importante, que tem uma frase bastante conhecida, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro chamado Do Contrato Social, um livro bastante importante, porque vai pensar no contratualismo, e esse livro tem como grande influência esse texto do Montaigne. O que esse contrato social vai dizer? O contrato social tem uma frase conhecida que é: o homem nasce bom
e a sociedade o corrompe. Né? Essa frase bastante conhecida, aparece sempre nas redações, nos memes do Facebook. Então, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E aí, há um elemento presente no contrato social do Rousseau que a gente chama de bom selvagem. Né? Ele estabelece ali o mito do bom selvagem. O que seria o bom selvagem? O homem que vive na natureza, o homem que não está presente nas relações sociais, que não vive uma vida urbana, ele é mais viril, ele é mais forte, ele é mais justo porque ele não se mancomuna, ele não cria relações promíscuas, ele não é sedentário, ele está sempre vivenciando uma vida saudável e viril, porque ele vive uma vida que o obriga a fazê-lo. Né? Esse mito do bom selvagem, presente na obra do Rousseau, ele nasce da alteridade da obra do Montaigne. Né? É interessante vocês pensarem também que existe, se alguém quiser falar, me chama, porque eu não estou vendo vocês, tá? É interessante vocês pensarem também... Oi, diga. Eu tenho uma dúvida. É assim, tipo, o sedentarismo afeta no nosso psicológico? Tipo, no modo de pensar? É uma pergunta boa, né, Davi? Porque é muito difícil você viver numa sociedade urbana, numa cidade, e não ser de algum modo sedentário. Por quê? Porque o tempo ele é muito escasso na vida social urbana. Não sei se vocês já viram, quando a gente vai para o interior, parece que o tempo passa numa outra velocidade. É tudo mais tranquilo, a gente se sente mais relaxado. Quando a gente está na cidade, é trabalho, é escola, é trânsito, é correria, é internet. Então, o tempo parece passar mais apressado na cidade. E aí, como isso deságua no sedentarismo, professor? Deságua do seguinte modo. Como você não tem tempo para fazer as coisas, você acaba indo sempre pelo caminho mais curto. Isso vale também para a alimentação e para o exercício físico. Como você não tem tempo de fazer uma longa caminhada, você pega o ônibus, você pega o Uber. Como você não tem tempo de produzir uma comida bacana, você pede no iFood. Então, percebam, tem uma relação muito íntima entre ser sedentário e viver na cidade. Né? Por quê? Porque você está sem tempo, você vive uma vida sem tempo. E estar sem tempo vai ter como fruto e como consequência exatamente isso, né? O fato de você priorizar umas áreas em detrimento das outras, e aí o exercício físico, uma vida mais saudável acaba ficando em segundo plano. Então, tem uma relação bastante profícua entre ser sedentário e viver na sociedade. E aí, professor, como que isso atrapalha psicologicamente? Atrapalha, de certo modo, Davi, porque uma vez que você está vivenciando uma vida sedentária, você vai cansando, né? Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han, que ele vai dizer que a sociedade que a gente vive é uma sociedade do cansaço. E aí, se você está cansado, você não consegue fazer aquilo que você deseja fazer, você tende a se ensimesmar, né, por estar vivenciando uma vida sedentária e se isolar no seu próprio mundo. Então, de algum modo, isso pode sim desaguar num problema psicológico também, né? Porque eu vou para o parque. Mas eu não quero ir para o parque. Eu vou ficar cansado, vou ficar aqui mesmo e tal. Isso vai tirando de você a sua experimentação da vida, a sua experimentação da realidade. Porque a gente pode experimentar a realidade mentalmente, pensando, assistindo, mas existe uma parte da nossa vida que a gente também precisa experimentar, que está ligado ao fator corpóreo também, ao nosso corpo. Né? Então, assistir um passeio no parque via internet não é a mesma coisa do que passear no parque. E passear no parque requer algum tipo de esforço, requer algum tipo de disposição. Então, para responder a sua pergunta, sim, o sedentarismo ele está ligado a algum tipo de dano no nosso psicológico, porque à medida em que a gente vai se tornando sedentário, a gente vai deixando de experimentar a realidade, a gente vai deixando de experimentar a vida tal como ela é. E isso é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque eu sou sedentário e não faço, e aí eu não faço, me torno mais sedentário, eu sou sedentário e não faço, me torno mais sedentário, isso gera um ciclo, né? Que pode desaguar, inclusive, num quadro de depressão. Então, sim, Davi, eu acho que a sua pergunta é pertinente, e isso é um problema.
interessante pensar também que o Montaigne e o Rousseau, eles estavam pensando nisso quando eles estavam falando da coragem do homem que vive na tribo. A coragem, por quê? Porque não tem como armazenar comida. Eu não tenho uma geladeira. Quando eu preciso de comida, eu preciso sair atrás da comida, eu preciso caçar, eu preciso me esforçar. Então, exige-se uma autodisposição, exige-se uma força. Né? Então, se a gente pegar e comparar o sujeito da tribo a partir dos nossos critérios, é difícil. Mas se a gente nos compararmos a partir dos critérios deles, eles também podem dizer que nós somos fracos, que nós somos sedentários. Não percebam. É bastante importante a gente pensar sobre essa perspectiva. Tem um meme que eu acabei não encontrando, não é bem um meme, né? É uma chargezinha que tem vários animais, provavelmente vocês já viram. Tem vários animais, né? E é como se eles estivessem numa escola, aí ali tem o macaco, tem o elefante, vários animais, e uma das provas que eles têm que fazer é subir na árvore. É claro que para subir na árvore, qual dos animais vai levar vantagem? É óbvio que é o animal que está habituado com a árvore. O elefante provavelmente não vai conseguir subir. Então, se você estabelece um critério e tenta jogar o outro a partir só desse critério, é muito mais difícil. Né? Agora, se o critério fosse força, qual dos dois teria mais força? Provavelmente o elefante. Então, é importante a gente pensar que um critério só não pode definir o todo, porque o todo é composto de muitas partes, de diversas partes. Porque se a gente analisa o todo a partir de um olhar só, a gente corre o risco de ser preconceituoso, a gente corre o risco de lesar o outro, de aviltar o outro naquilo que lhe é valoroso, naquilo que lhe é importante. Tudo bem, senhores? Até aqui? Tá tranquilo? Então, é importante que vocês entendam que a alteridade na sociologia, ela tem como nascedor a filosofia. Qual filosofia, professor? A filosofia do Montaigne, Michel de Montaigne. Em francês, Montaigne quer dizer montanha. Mas o cara, ele era tão conhecido lá que a montanha passou a fazer parte do nome dele. Isso é muito comum com filósofos, tá? Então você tem, né, eu já disse para alguns, mas você tem lá, por exemplo, Tomás de Aquino. Aquino era um lugar da África onde Tomás vivia. Você tem Agostinho de Hipona, mesma coisa. Agostinho, Hipona era o lugar. Você tem Michel de Montaigne, era o sujeito que estava na montanha. Aí você tem Gilvan, da cidade de Tiradentes. Percebam, nós, os grandes filósofos, a gente tem sempre a continuidade do nome, né, no lugar que a gente mora, tá bom? Então isso é bastante importante vocês entenderem também, tá? Então, Gilvan de Tiradentes, Michel de Montaigne. Tudo bem, senhores? A ideia era essa, né, era trazer basicamente um complemento da aula de cultura e apresentar para vocês esses dois conceitos, né? O conceito de empatia, que vocês conhecem muito bem, que é se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, né? Então esse eu não precisei tratar, e o conceito de alteridade, que é também se colocar no lugar do outro, ou se colocar bem próximo do outro e tentar entender o porquê o outro pensa como pensa, o porquê o outro age como age, o que constitui o outro no final das contas. Então, às vezes o que a gente está chamando de empatia é alteridade, e às vezes o que a gente está chamando de alteridade é empatia. Então, essa era a ideia, senhores, trazer para vocês uma reflexão, né, a partir de um determinado conceito e pedir para que vocês pensem e repensem as vossas práticas e analisem em que momento vocês têm agido com alteridade também, né? Não só com empatia, mas com alteridade também. Quando o outro que torce lá pelo outro time, quando o outro que acredita que o outro político, que o político dele é melhor que o seu, quando o outro vem de um outro lugar, né, de uma outra região do país e fala com um sotaque diferente do seu, quando o outro gosta de um outro ritmo musical diferente do seu, quando o outro acredita que a religião dele é diferente da sua e também deve ser valorizada, quando todos esses sujeitos fazem essas coisas, como você tem lidado com isso? Né? Você tem sido empático? Você tem agido com alteridade ou você tem agido de modo a ensimesmar-se e tentar convencer o outro que o seu modo de vida é o correto? Por que isso é problemático, professor? Durante muito tempo, né, parte do povo alemão acreditou que o nazismo era bom. Né? E olha no que deu. Né? Eles não só acreditavam que era bom, né, principalmente o governo,
como eles acreditavam que aquilo precisava ser espalhado pelo mundo, todo mundo precisava vivenciar aquela realidade, né? Nesse caso, sim, de barbárie. Então, a ideia, senhores, é que vocês pensem, né? Será que vocês têm sido empáticos com as pessoas que estão perto, mas também com as pessoas que estão longe, né? E essa é a ideia do antropólogo, né? Ou do sociólogo que está pensando culturalmente, né? Quando eu olho para o outro, o que o outro tem de igual? Quando eu olho para o outro, o que o outro tem de diferente? O que nós temos de igual nos constitui enquanto humanos. E o que nós temos de diferente nos constitui enquanto diversidade. Então, essa é a perspectiva. Tentar entender por que o outro age como age, pensa como pensa, e, sobretudo, tentar respeitar, né? Porque cada sujeito sabe a dor que carrega consigo, e cada sujeito sabe os valores que o constituem enquanto cidadão. Se os valores desse outro sujeito eles não ferirem a dignidade humana, então eles devem sim serem respeitados. Tudo bem, senhores? Até aqui, podemos nos encaminhar para o final da aula. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer? Tá tudo tranquilo? Vocês conseguiram entender essa distinção de uma coisa e outra? Tô tranquilo, eu consegui entender. Então, da última vez que vocês agiram com empatia ou com alteridade? E a questão é a seguinte, pode ser que as duas coisas estejam juntas num determinado momento. Eu tento entender o porquê o outro age como age, e eu tento sentir, né, o que o outro sente. Então, às vezes não dá para ser empático, porque eu não consigo sentir o que o outro sente, porque cada um, né, sabe as suas próprias dores, mas dá para agir com alteridade, porque ainda que eu não me coloque no lugar do outro, eu me aproximo tanto do outro que eu consigo ver o que o outro está vendo, né? A gente pode usar aqui a imagem que eu trouxe aqui para vocês do 6 e do 9, né? Se o sujeito que está no número 6 aqui, ele vier por um momento para esse lado, ele também vai chamar esse número de 9, e vice-versa. Então, essa é a ideia, senhores. Agir com alteridade, agir com empatia, para tentar tornar o mundo do outro acolhedor e fazer do outro alguém bem-vindo na nossa realidade também. Isso não quer dizer que vocês precisam abrir mão dos seus valores, tá? A ideia não é essa, abrir mão dos seus valores. A ideia é continuar com seus valores, mas se permitir ser tocado pelos valores que constituem o outro também. É isso, senhores. Se não houver mais nenhuma dúvida, eu disse que essa aula seria um pouco mais curta. Eu acho que deu conta do que eu queria trazer para vocês. É importante vocês pensarem, para a gente finalizar, que empatia, alteridade, identidade, cultura, todas essas coisas, elas estão intimamente ligadas, tudo bem? Então, elas têm uma relação muito profunda. Se a identidade é aquilo que me constitui, né, a alteridade é aquilo que permite que eu entenda o outro. Tudo bem? Podemos encerrar, vamos almoçar. Nenhum questionamento, nenhuma dúvida? Não? Não. Não. Então, beleza, senhores. Eu vou mandar o formulário para vocês, tá? E no formulário vai ter uma das questões do formulário, vai ser exatamente essa, né? Da última vez em que vocês foram empáticos, vocês foram só empáticos ou vocês também pensaram no que o outro fazia e no porquê o outro fazia? Se vocês pensaram no porquê e não apenas sentiram a dor do outro, vocês também agiram com alteridade, tá? Então, essa vai ser uma das questões, tá bom? A gente se vê na próxima aula, não havendo mais nenhum questionamento. É isso, senhores. Bora almoçar, tá bom? Fiquem com Deus todos vocês e a gente se vê. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, até mais.